Essa noite eu tive um mês, mais ou menos, 20 e poucos dias no Rio de Janeiro. E lá Deus ministrou, né, ao meu coração o que eu vou trazer hoje e o que eu vou trazer em outra oportunidade também. Não sei exatamente quando, mas por que de nós estarmos aqui? Por que você veio aqui hoje? Por que nós estamos aqui nessa noite? Qual é a motivação de estarmos aqui? Tem culto, eu vou? Não é só isso. Então hoje nós vamos ver motivos para nós estarmos aqui na igreja, congregando juntos. Seria uma série de 3 mensagens, né? Adoração, comunhão e serviço. Mas a primícia, a prioridade e a mais importante é a que nós vamos ver hoje, que é a adoração. Por consequência disso, nós temos prazer em estarmos em comunhão, estarmos juntos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, em comunhão, em koinonia, participando junto. Por consequência da adoração e de comunhão, a gente vai ter prazer também em servir, em trabalhar na casa de Deus, em adorar a Deus com o nosso serviço. Mas se nós viermos aqui com foco no serviço, é quase que um trabalho. Se a gente vem aqui com foco na comunhão, é quase que um clube, né? Estarmos juntos, batermos um papo, paquerarmos, que não tem que ser essa motivação, mas muitas vezes é, né? Para jovem, para adolescente, conversar, sair de casa. Não, é bom estar em comunhão, é bom trabalhar e servir na casa do Senhor, mas o nosso principal motivo é a adoração ao nosso Deus. Então você que tem a Bíblia, João capítulo 4, versículo 24, a gente vai ler esse versículo, vamos ler outros versículos durante a mensagem e vamos ver alguns elementos da adoração. Vamos ver também o conceito de adoração. Então que você possa prestar atenção no que vai ser dito e venha ser uma motivação talvez diferente na sua vida de estar aqui, de adorar a Deus, de congregar, de ir à igreja. Se não é isso até o dia de hoje, que comece a ser isso. E se já é, que venha confirmar no seu coração, na sua vida. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores, que somos nós, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E importa que nós, ou os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Ore ao Senhor nesse momento, pela palavra que vai ser ministrada, pela minha vida, que não seja eu, mas o Espírito Santo. Pai querido e Pai amado, venha falar aos nossos corações, Pai. Venha ministrar tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um que veio a esse local, Pai. Que a Tua palavra nunca volta vazia, venha, Senhor, ser abençoadora. Anula a minha vida, anula o homem, anula o eu, e Teu Espírito Santo venha reinar. Venha, Senhor, falar nesse momento. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nesse versículo diz que Deus é Espírito e verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podemos estar adorando com o nosso corpo, né? Mas será que estamos adorando em espírito? Só Deus sabe, né? Deus sonda o seu coração, o meu coração. Mas por consequência de todo aquele que adora em espírito e em verdade, ele vai transparecer no seu corpo, seja com alegria, seja com sorriso, seja com dança, seja com choro, seja da forma que ele quiser. Mas nem todo aquele que adora, que demonstra no corpo, está adorando intimamente em espírito e em verdade. Então, que a gente possa entender essa diferença aí, né? Vamos ver algumas definições de adoração. Pode passar? O que é adoração? É a atividade de glorificar a Deus. Então, tudo que nós viemos fazer para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, é adoração. Você pode adorar se alimentando. Você pode adorar contemplando a natureza, no seu lazer, no seu trabalho, no seu estudo. Se for com forma de gratidão, de louvor, de ações de graças a Deus, é uma forma de adoração.
Agora podemos estar aqui na igreja, no meio do louvor ou no meio da mensagem e não estarmos o adorando, porque a nossa mente pode estar lá fora, pode estar longe, estarmos apenas de corpo presente. Então, a atividade de glorificar a Deus. Tudo que fazemos deve ser para adorar ou glorificar a Deus. Seja onde for, adore e glorifique a Deus. Em todo lugar, na sua casa, no seu trabalho, seu estudo, casamento, na rua, adore a Deus, glorificando através da sua atividade. Segunda definição, submeter ao senhorio de Cristo e expressar isso em espírito e em verdade. Nós, quando adoramos a Deus, nos submetemos à autoridade de Deus. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele que manda na nossa vida, Ele que direciona os nossos caminhos. É Deus que comanda toda a nossa vida. Se submete ao senhorio dEle. Quando o nosso espírito está feliz e ligado ao Espírito Santo de Deus, expressamos isso na nossa vida. Em meio à guerra, temos paz. Em meio a tristezas, estamos alegres. Não por uma perda, por uma morte, por uma doença. Como seres humanos, vamos sentir, vamos ficar tristes. Mas dentro de nós, a alegria, a paz que excede todo o entendimento, ela está dentro de nós. Porque Cristo dá essa paz, Cristo dá essa alegria, o fruto do Espírito, Ele nos promove isso. Pode trazer, meu irmão. Obrigado. Terceira, a principal razão por que Deus nos chamou para fazermos parte da assembleia da igreja é que possamos adorá-los reunidos. Podemos adorar a Deus em casa? Podemos. Mas o principal motivo de nós estarmos em assembleia, em comunhão, em reunião, é para adorarmos a Deus, glorificarmos através da oferta, através dos instrumentos, da voz, da música, da dança, da palavra de Deus. Nós vamos ver tudo isso. Obrigado. Então, adoração é isso. Atividade de glorificar a Deus, se submeter ao senhorio de Jesus Cristo e fazer em espírito e em verdade, e o principal motivo de nós estarmos aqui. Fique com isso no seu coração. Você não está aqui porque não tem nada para fazer, não está aqui somente para trabalhar, e não está aqui para ver os amigos, a menina ou o menino. Não. É para adorar a Deus. Então, nesse momento de culto, adore. Não converse, não pense lá fora, mas dê atenção, se entrega totalmente, clama a Deus, chora se tiver a chorar, ri se tiver a rir, peça perdão se tiver pedido perdão a alguém, ame incondicionalmente, fale com Deus totalmente. Então se entregue a Ele. Vamos ver aqui 2 versículos de Salmos. Pode passar o próximo slide. Salmos 29, 2. Diz assim a palavra de Deus. Está ali, ó. Atribuam ao Senhor, atribua, dê ao Senhor a glória que o seu nome merece. O nome de Deus está acima de todos os nomes. Às vezes, quando a gente está na frente de alguém importante, a gente quer, né? Fazer a barba, fazer o cabelo, botar uma melhor roupa. Quem dirá de Deus? Atribua a Deus, ao Senhor, a glória, toda a honra, toda a glória, todo o respeito, toda a adoração que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Adore a Ele. E aqui é um esplendor no meio da glória do Senhor, no seu santuário. É um local, não essas 4 paredes, esse teto e esse chão, mas a reunião dos santos, a congregação, o local de culto, é para nós estarmos felizes, alegres, entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Quando entendermos isso, Deus derrama e quer derramar bênçãos sem medidas, quer derramar poder, quer derramar cura, quer derramar milagre, quer fazer o sobrenatural infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas temos que entender o que estamos fazendo aqui, o que Ele é poderoso, quem nós somos, adoradores verdadeiros, que adoram em espírito e em verdade, todo o nosso íntimo, nosso coração.
Não estou dizendo que ninguém faz isso, mas é para nós sairmos aqui fumegando o fogo do Senhor, entendendo, querendo adorar. Toda vez que viermos à casa do Senhor, a um culto, a adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, orar, agradecê-lo. E Salmos 95:6 é um dos versículos que nós lemos no início do culto, que o título do Salmos 95 é Convite a louvar o Senhor. E no versículo 6 diz, venham, vocês já vieram, já estão aqui, nós já viemos, e adoremo-nos, prostrados diante da sua glória, que Ele merece, ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Senhor é aquele que manda. Ele é o nosso Criador. Então, venham, adorem, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Tenha reverência a Deus, tenha reverência ao momento de culto, tenha reverência à palavra de Deus, ao louvor, à oração. São oportunidades únicas que nós temos e muitas vezes deixamos passar. Adoração no hebraico, não vou saber pronunciar, mas é algo S-H-A-C-H-A-H. Xaxá, está aqui, mas não deve ser isso, porque eu não sei falar hebraico, né? Mas aparece 170 vezes no Antigo Testamento. Adoração. Quer dizer justamente isso aqui, ó, inclinar-se, curvar-se, cair diante de alguém, prostrar-se, ajoelhar-se. Isso é adorar. Se prostrar, se inclinar, cair diante da presença de Deus, seja fisicamente ou seja nosso coração quebrantado, prostrado diante de Deus, nossa mente, nosso corpo, tudo prostrado diante de Deus. E agora nós vamos ver 5 elementos. Poderia colocar mais, porque como nós já vimos, tudo que nós fazemos para o louvor e a glória de Deus é adoração. Nós vamos ver 5 elementos aqui, ó, na igreja, na congregação dos santos, que é uma forma de adoração. Então, elementos da adoração, ó, palavra de Deus, nós vamos discorrer um por um rapidamente, tá? Louvor, vamos ver, só no louvor tem 5 definições, mas vai ser rápido, tá? Oferta, oração e as ordenanças para a igreja. A gente vai ver, você que já sabe, amém, você que não sabe, vai aprender 2 ordenanças que Deus deu para a igreja do Senhor. Então, nós poderíamos descrever mais, mas vamos lá. Primeira, palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, tudo isso daqui, ó, Bíblia. Você que não sabe, Bíblia é biblos, né? Que significa coleção de livros. Então, aqui não é apenas um livro. São 66 livros, coleção de livros. 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Então, toda essa escritura, toda essa coleção de livros é inspirada por Deus. Então, foi inspirada por Deus. Pneumos, sopro, tel, de Deus. Então, o sopro de Deus. Toda a escritura, toda a Bíblia é o sopro de Deus para as nossas vidas. Isso é uma dádiva. Se a gente entender isso, é Deus soprando as suas palavras para nós. Isso já é suficiente para adorar, glorificar, engolirmos isso daqui diariamente. Ler, meditar, dia e noite, reler, estudar com afinco, mais do que tudo na vida. Porque esse é o nosso manual de vida, a nossa regra de fé e prática. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para o ensino, para te ensinar, para me ensinar como devemos lidar com dinheiro, com amigos, com família, com namorado, com casamento, com a igreja. Está tudo aqui. Com o patrão, com o empregado, tudo está na Bíblia. Então, se a gente ler, estudar e meditar, a gente vai saber como lidar e viver melhor. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, precisamos ser corrigidos quase que diariamente, porque não sabemos e erramos bastante, não? E para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer ser apto, preparado, está bem? Toda a Escritura te dá essa capacidade. Vamos lá. E no Novo Testamento também, os primeiros convertidos viviam nessa base de perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para os seus discípulos. Então, a adoração, palavra de Deus. Você e eu, nós lermos, estudarmos, clamarmos. Tenha esse prazer. Isso é adoração, através da palavra de Deus. Palavra de Deus. Quer ouvir a palavra de Deus? Através da pregação, através de uma pessoa que talvez Deus possa usar, mas Deus ele quer falar diretamente com você. É só você se achegar à sua palavra, a Bíblia. Amém? A segunda forma de nós adorarmos a Deus é louvando. Eu vou praticamente ler ali, tá? Porque tem muita coisa para nós falarmos. Lá em hebraico, yadá, que é uma forma de louvor, que é a ação voluntária que expressa a dependência absoluta de Deus. Louvor não é apenas cantar, a gente vai ver aqui que é uma forma de louvar, ou tocar. Mas a primeira ali é ação voluntária que expressa dependência absoluta de Deus, estendendo os braços e levantando as mãos. Quando a gente estende os braços e levanta as mãos, a gente está declarando que somos totalmente dependentes de Deus. Eu dependo do Senhor, né? Quando no mundo um policial ou algum bandido aborda alguém, normalmente faz aqui assim, né? O que isso quer dizer? Não vou reagir, não tenho arma, não tenho nada, estou rendido ao policial ou ao bandido. E quando nós fazemos assim para Deus, não tenho reação, estou totalmente rendido ao seu senhorio, à sua dependência, ao seu poder sobre a minha vida. Então, é uma forma, as mãos levantadas, de dizer que estamos rendidos a Ele. Segunda forma, aquela dali que vocês estão vendo, todá, significa levantar as mãos com ações de graça. Então, podemos levantar as mãos em forma de rendição. E também podemos levantar as mãos em forma de agradecimento. Oh Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela saúde, pelo dia, pelo alimento, pela roupa, pela igreja, pelos amigos, pela minha família. Te agradeço. Então é uma forma de adorar e louvar a Deus. Levantar as mãos em forma de agradecimento. Agradeça a Deus hoje e todos os dias na sua vida. Agradeça. Pode passar. Terceiro significado. Alau, celebrar com palavras, entusiasmadamente de algo ou alguém. Você está muito feliz, você foi num lugar fantástico, visitou algum lugar assim fantástico, aí você vai falar com aquele entusiasmo daquele lugar. Você está louvando, né? Nesse hebraico aqui, aquele lugar, porque é lindo, é maravilhoso, foi tremendo aquele lugar, né? Eu, mês passado, tive a oportunidade de ir na caverna, uma caverna fantástica, é a Gruta da Tapagem, tá? Gruta da Tapagem, fica lá em São Paulo, é Eldorado, na cidade, conhecida como Caverna do Diabo, mas é muito Deus lá dentro, então foi o único lugar na minha vida que eu chorei, né? Eu visitando um lugar e chorava, de ver a grandeza de Deus, as formações de baixo para cima, de cima para baixo, de calcário, meu Deus, é fantástico. Então, é uma forma de louvar aquele lugar, mas a gente tem que fazer isso a Deus. Deus é tremendo, Deus me curou, Deus libertou minha mãe, Deus me deu um emprego, Deus fez um milagre, Deus é Deus, Ele é meu Criador, Ele é meu Salvador.
Isso são motivos para adorarmos em forma de palavras com entusiasmo, com entusiasmo do nosso Deus. Louve a Deus, falando de forma grandiosa de quem verdadeiramente Ele é. Terceira forma de louvar, aí é o que todo mundo conhece, né? Em ritmos e música, tocar com os dedos. Vai, louva aí. Isso aí. Tocar com os dedos. Para Deus, não só para fazer um sonzinho bonito, mas obrigado, Deus. Eu não sei fazer isso daí. Ele está fazendo um acorde ali e está dedilhando. Se eu pegar ali, vai ficar blum, blum, todo ruim. Tocar com os dedos o instrumento musical, tocar e cantar a música com força, vigor, entusiasmo e sentimento. Então, forma de louvar a Deus. Tocar ritmos, né? O pessoal louvor aqui. E nós louvamos também. E quinta, terrilar. Louvar, essa é a forma que particularmente eu mais gosto, né? É algo fantástico. É louvar ao Senhor com um cântico novo, liberdade ao Espírito, ao seu Espírito, que está ligado ao Espírito Santo de Deus, em fazer o que Ele te guiar a fazer. Dar um glória a Deus, dar um aleluia, bater palma, se ajoelhar, chorar e pular e ficar quietinho, sentindo a presença do Espírito Santo e Ele ministrando ao seu coração. Então é algo novo, inusitado, é algo que Ele vai guiando. Então é a quinta forma de louvar. E o louvor também é a segunda forma de adoração. Palavra de Deus, louvor, que tem esses 5 significados de louvor. Vamos lá para a terceira parte, né? Então faça o que for guiado por Deus, direcionado para realizar pelo Espírito Santo de Deus, com total liberdade. Louve a Deus. Terceira oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um, oferta de dinheiro, né? A gente dá a nossa oferta de louvor, de tempo, mas oferta financeira. Cada um contribua conforme determinou no seu coração. O Espírito Santo de Deus determina em nós, no nosso coração, e a gente tem que obedecer. Se ele falar, já teve casos, tudo que está na sua carteira, mas não vou ter como voltar para casa, é meio louco, né? Então, ouça a voz de Deus, não a voz do nosso eu. Mas se Deus falar, devolva, faça o que Ele está falando. Se Deus falar, não dê nada, não queira ofertar 1, 2, 10, 100 reais para ofertar. É conforme Deus te guiar. O Espírito Santo de Deus vai te orientar. Então, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, seja uma forma de adorar e louvar a Deus com alegria. E no versículo 12 diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Capítulo 9 ali diz um pouco sobre a semente, né? Semeadura, ofertarmos. Então, não só aqui, ó, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não apenas suprindo as necessidades da igreja, mas também agrada a Deus. Muitas expressões de gratidão a Deus. No Antigo Testamento temos a prática da oferta evidente na Bíblia, desde Gênesis, todo o Antigo Testamento, na reunião dos judeus. Os dízimos e as ofertas são mandamentos, presentes, ordenanças e costume, desde Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento, e a igreja primitiva também vivia nessa prática. Atos 2:45, não sei se eu coloquei, vê aí, eu acho que não. Mas Atos 2:45 diz assim, ó, vendendo suas propriedades, a igreja, quem era mais rico, tinha 2, 3 propriedades, eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam, cada um conforme a necessidade, ofertavam. Se um está precisando, o que tinha mais ajudava, ofertava, não queria reter tudo para si.
Hoje em dia, em geral, as pessoas querem ter mais, ter mais, ter mais. Atos 2, 45 diz isso. E Atos 4, 34 e 35 diz assim, ó, não haviam pessoas necessitadas entre a igreja, entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha como a igreja vivia. Tinha muito, vendia, trazia como oferta, e os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um que fazia parte daquela congregação, daquela assembleia. Então, que a gente venha aprender, né? Ofertas financeiras também é uma forma de adoração. Dinheiro, não retenha. É melhor dar do que receber. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, esses versículos de Coríntios, de Atos, como a igreja vivia, adorando através da oferta. Vamos lá. Revisão. Fale alto, quem lembra. Primeira forma de adorar a Deus, que nós vimos. Palavra. Amém. Palavra de Deus. Eu sei que para muitos talvez seja cansativo, né? E chato. Mas a palavra de Deus está sendo pregada aqui. Não faça cara feia. Aproveite esse momento. Segunda forma de adorar a Deus. Louvor. Isso aí, palavra, louvor. Terceira que nós vimos aqui. Acabamos de ver. Oferta. Vamos para a quarta, rapidamente. Oração. Oração. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses diz isso. Capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar, orem continuamente, orem sem parar. Seja um estilo de vida no trânsito, na igreja, em casa. Ore, ore, ore. Fale com Deus, agradeça, peça, glorifique a Deus. Então, orem continuamente. Em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos exemplos de homens e mulheres de oração. Quer uma vida transbordante, de intimidade com Deus? Fale com Deus, ouça Ele, ore, ore continuamente. Ore. Nesse momento, esteja orando na sua mente, esteja focado aqui. Mesmo antes do nascimento da igreja primitiva, eles viviam reunidos em oração. E em Atos 2,42 diz que eles perseveravam, a igreja, na palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que nós vamos ver em outra oportunidade, e nas orações. Nas orações. Ore, dedique um tempo, acorde, ore, antes de dormir, ore. Dedique um tempo a Deus. Se a gente não parar para fazer, não vai ser feito. Com a correria do dia a dia, com os afazeres, com o trabalho, com o estudo, com tanta coisa para fazer, dever de casa, faculdade, realmente não vai ter tempo, vai ter que dormir e tal. Tempo é a gente que administra como prioridade. O tempo tem aí, 24 horas para todo mundo. O rico, o pobre, o novo e o velho, tem 24 horas. Administre com sabedoria do Espírito Santo de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ensina a orar e nos deixa um modelo de oração. Mateus 6, de 9 a 13, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e ali vai. Como devemos orar? Agradecendo, glorificando a Deus, pedindo. É um modelo, não é uma reza repetidamente, mas devemos glorificar a Deus, devemos agradecer, devemos pedir, devemos perdoar, devemos fazer o que tem que ser feito. Então, adore a Deus através da palavra, adore a Deus através do louvor, adore a Deus através da oferta, adore a Deus através das orações. E por fim, as ordenanças, né? As ordenanças para a igreja, para nós estarmos em comunhão, adorando a Deus. Existem duas ordenanças, que é o batismo e a ceia. Quem aqui não é batizado? Levanta a mão assim, ó, batizado nas águas. Joãozinho, mais alguém? Stephanie? Só, né? Todo mundo é batizado? Então, amém.
Então, a gente não vai se aprofundar no batismo, né, mas vamos ver. E a ceia, né? Vamos falar rapidamente do batismo e da ceia. O que é cada coisa? O batismo é assim, ó. Quando alguém morre, ela é sepultada. Sepultada é que coloca debaixo da terra, né? Então, o sepultamento é um símbolo do início da conversão, da velha natureza, do velho homem, por imersão nas águas. As águas ali é como se fosse a terra que cobre a pessoa. Então, as águas ali, sepultando a velha natureza, nascendo em novidade de vida. É um símbolo, uma representação, você está falando publicamente que reconhece Jesus como seu Salvador e quer caminhar com Ele. Mateus 28, 18 a 20, eu não sei se tem, acho que não também, né? Não, então eu vou ler aqui, ó. Mateus 28 diz assim, ó. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, é para nós, só isso, que nós devemos ir. Ir para onde? Ir fazer o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos dias. Então devemos ser discípulos obedientes, indo, pregando, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ceia? O batismo é a representação do início da caminhada com Cristo, da conversão. E a ceia é o símbolo, a representação da permanência dessa comunhão com Deus. A ceia, Lucas 22, 19, o que é a ceia? É nós lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos ruins e impuros, pelas nossas atitudes, pelo nosso falar que não agrada a Deus. Jesus morreu na cruz por essas ações nossas, pecadoras, pecaminosas. E toda vez participando da ceia, estamos lembrando, era eu que devia estar lá, por desrespeito, por mentira, por fazer o que não agrada a Deus. E Lucas 22, 19 e 20 diz: Tomando o pão, Jesus falando, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, essas duas ordenanças, batismo e ceia, de Jesus para a igreja, para nós fazermos em comunhão com os irmãos, é uma forma de adoração também. Adorarmos a Deus, porque estamos obedecendo a Ele, as ordenâncias dEle. Obedeça tudo que Deus fala, faz, orienta, pede para você fazer. Então, adoramos a Deus quando somos obedientes a Ele. Para nós resumirmos, né, nesse primeiro momento, foi lá, né? Pode passar. Adore a Deus nesse lugar, aqui, na igreja, acima de tudo. Não é para passar o tempo, não é simplesmente para vir, para adorar a Deus em comunhão, em congregação, em santidade, em espírito e em verdade, através de tudo isso que nós falamos aqui. Palavra, louvor, ação, oferta. Fizemos esses 4 aqui nessa noite. Só o batismo e a ceia que não, que são eventos que não acontecem em todo culto, né? Então, essa primeira palavra, essa primeira mensagem dessa série, nós vamos ter uma outra oportunidade. Falarmos da comunhão e do serviço. Não vai ser semana que vem, mas vamos ter essa oportunidade. E alguns podem questionar, talvez você pode pensar, ou você já ouviu, eu posso adorar a Deus em casa, né? Bíblia, louvor, oração em casa. Pode e deve adorar a Deus em casa. Mas alguns momentos, algumas situações, e não só isso, o que nós fazemos em casa, nós vamos transbordar aqui. Não é não fazer nada em casa e chega aqui, aí vou orar, vou ler a Bíblia e o poder de Deus vai descer. Pode descer, mas nós temos que viver diariamente. E essa prática de vida aqui, nós em comunhão, o Espírito Santo de Deus, se Ele assim quiser, pode vir de forma poderosa. E nós também estarmos
fortalecidos por Ele. Então podemos fazer e devemos fazer sozinhos e em casa, mas algumas coisas em alguns momentos, e como diz a palavra de Deus, não deixei de congregar, como é costume de alguns, de muitos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então tenha alegria de estar aqui, né? Talvez um amigo está te chamando para ir para um churrasco, para uma festa, para uma balada, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Nada disso se compara ao prazer de adorar a Deus, a presença de Deus. Talvez você já teve alguma experiência dessa, ficou feliz naquele momento, mas é uma alegria momentânea. Com Deus é uma alegria eterna, permanente, independente das circunstâncias, não são momentos alegres. É uma vida de alegria. Então, fique com essa palavra de adoração a Deus na congregação. Comunhão fica para a próxima. Vamos ficar de pé? Espero que você tenha prestado atenção, aproveitado esse momento para adorar a Deus, ouvindo a palavra de Deus. E agora, tenha a oportunidade de adorar a Deus fazendo a sua oração. Faça a sua oração pessoal. Não